Fala, meus amigos, chegamos aqui no PES Mod Sul-Americano, modo carreira com o Corinthians, né? Aí chegamos aí para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa 24ª, teremos Ceará e Santos, Vitória e Flamengo, Coritiba e São Paulo, Ponte Preta e CSA, Corinthians e Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Botafogo do Rio contra o Grêmio e Chapecoense contra o Botafogo de São Paulo e Burley e Fortaleza, né? O Corinthians, que é o líder, com 69 pontos, o Vasco da Gama, que é o 17º colocado, com 19 pontos aí, né? Então vamos então pro jogo, né? Para essa 24ª rodada contra o Corinthians e contra o Vasco da Gama, né? Então partiu pro jogo. O Vasco joga de preto, o Corinthians joga de branco, né? Vamos aumentar o volume aí, né? Então partiu pro jogo aí. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vem Corinthians e Vasco da Gama, líder contra o clube que está ameaçado pela zona do rebaixamento, né, que é o Vasco da Gama. Corinthians líder, né, tá muito perto do título, de volta. A formação do Corinthians é um 4-3-3, né? Essa é a formação do Corinthians. A formação do Vasco é um 4-2-3-1. Essa é a formação da equipe do Vasco da Gama. Vamos então pro jogo. Saída do Corinthians, tá valendo. Bola rolando para o Corinthians. Tem estreia de Gustavo Scarpa, Mauro Zarate, né? E Everton Ribeiro, né? Que vieram aí, jogadores que vieram pro Corinthians. Lá vem o Corinthians chegando pro ataque. Olha o Cavani. Gol do Corinthians. O Cavani abre o placar para o Timão. Corinthians 1-0 contra o Vasco. Que golaço do Corinthians, hein? Cavani. Corinthians chega ao primeiro gol. Muito bem. Começando o segundo tempo, começando o primeiro tempo ainda. O Corinthians já tá na frente do Vasco. Olha o Vasco tentando. Não consegue. Cavani tocou no Mauro Zarate. Iago Pikachu não conseguiu tirar ganha do Zarate. Bate para fora. Mauro Zarate bateu para fora, chutou para fora. Só tiro de meta para o Vasco já cobrado. 1-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. Vem Borges. Carregando para o Vasco. Recupera o Corinthians. Olha a bola ficando aqui com o Thiago. Arrascaeta fica com a bola, tranquilo. Só que fez o passe pro Breno errado, né? Era pro jogador do Corinthians. Borges recupera para o Vasco. Breno já faz chutão para longe. A bola fica aqui com o Bruno Mendes, que volta pro Walter. Walter volta para ele. Bruno Mendes de novo. Erra o Bruno Mendes. Olha o Vasco, pode empatar e é gol do Vasco. Felipe Bastos empata pro Vasco da Gama. Bobeana da equipe do Corinthians. Corinthians não conseguiu sair lá de trás agora, né? Acabou sofrendo o gol de empate contra do Vasco. Vasco que empata o jogo contra o Corinthians. Mauro Zarate tá com a Arrascaeta. Riscou o chute. Volta, Carlinhos. Olha a equipe do Vasco da Gama tentando atacar o Corinthians. Thiago Reis. Olha o Gil, vai fechando. Ganha bem, Soares. Tocou no Zarate. Olhou, toque no Cavani. Tira ali a zaga do Vasco. 1 para o Corinthians, 1 também para o Vasco. Cavani não conseguiu cruzar. Ricardinho. Felipe Bastos. Iago Pikachu. Perde o Iago. E Arrascaeta. Fim do primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 1 para o Vasco da Gama. Vamos ver como o Corinthians vai agora para esse segundo tempo, né? Sai Gustavo Scarpa para a entrada de Paulinho, né?
João Gomes entra no lugar do Everton Ribeiro. Arrascaeta, apesar que fez 2 passes errados, mas vai pro jogo, vai continuar no jogo sim. Vamos lá, o Grêmio tá vencendo o Botafogo por 2-1. O Grêmio tá chegando nesse momento à 18ª posição com 17 pontos. E o Grêmio tá se recuperando nesse Campeonato Brasileiro, hein? Tá se recuperando nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que trocou de técnico, só pode, pra tá melhorando assim. Então vamos pro segundo tempo. Sai Everton Ribeiro para a entrada de João Gomes. Sai Gustavo Scarpa para a entrada de Paulinho. Mexida no Corinthians. Quem sabe o Corinthians mexe aí para vir melhor para esse segundo tempo. Olha a bola, Fagner aqui. Tocou atrás, fugiu, mas já tinha saído a bola. Olha a equipe do Vasco chegando. Pode virar. Pênalti para o Vasco. Pênalti não, falta. O juiz deu falta contra o Corinthians. Thiago Reis, Soares veio jogar como zagueiro. Paulinho, olhou, Cavani. Lá vem o Cavani carregando a bola sozinho. Sem ninguém, agora tá aparecendo ali o Paulinho. Tira a zaga do Vasco. Começa o lateral para o Corinthians. Agora fica difícil pro Guilherme Arana. Gil. A bola tá com o Corinthians de novo. É o passo Corinthians. É o Vasco ali. O Vasco também já mexe fazendo 2 alterações. O Corinthians está totalmente pressionado. Olha a bola, Fagner cruzou. Zarate. Escanteio para o Corinthians. Defendeu o goleiro do Vasco, colocando a bola para escanteio. Paulinho. Paulinho olhou, tocou, olha o João. Zarate para fora. Sem terceira chance de Mauro Zarate, ele manda para fora. Jordi já cobrou o tiro de meta. Olha a bola no Soares. Caiu no Soares. Tocou. Zarate para fora de novo. Tá tendo as boas. O Mauro Zarate tá tendo boa chance, mas tá errando. E o Vasco vai fazendo o Corinthians empatar pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. Felipe Bastos. Olhou o João, tocou no Soares. Lá vem o Soares, quem sabe agora, Soares. Cruza essa bola, olha o Cavani. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians, gol de Edson Cavani. Cavani faz o gol do Corinthians e o Jordi ajudou. O Jordi ajudou muito o Cavani a fazer esse gol. 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco da Gama. Corinthians pressionando o Vasco de todas as formas. O Vasco, né, não conseguindo acordar contra o Corinthians, né? Na verdade, o Corinthians não conseguiu encaixar as bolas, né? Só o Zarate teve várias chances aí que quase fez o gol pro Corinthians. Jordi. 2 minutos de acréscimo, vamos ter. O juiz vai dando para Corinthians e Vasco. Mauro Zarate olhou, tocou, olha o Corinthians, volta. Mauro Zarate de novo. Último ataque do Corinthians nesse segundo tempo. Cavani de novo. 3 de Edson Cavani para o Corinthians. Mantém 100%. Mantém o 100%. Mantém a estratégia que montou desde o início da temporada do Corinthians. E com um técnico como eu, vitorioso, mantém 100% o foco, né? Desde quando eu vim assumir o Corinthians. Há 6 temporadas atrás. E acabou, o Corinthians vence o Vasco por 3-1, né? Corinthians vence o Vasco
Corinthians vence o Vasco por 3-1 nesse Campeonato Brasileiro, nessa rodada, né? Ótima vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama. E o William retorna de lesão. Boa para nós, corintianos, né? O William voltando de lesão aí. Vamos passar então a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como terminou? O Ceará o Ceará empatou, né, com o Santos em 2-2. O Flamengo venceu por 3-0 Vitória. O São Paulo venceu por 1-0 o Curitiba. O CSA venceu por 3-0 a Ponte Preta. O Vasco perdeu de 3-1 para o Corinthians. O Fluminense venceu por 3-2 o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense venceu por 3-0 o Atlético Goianiense. O Grêmio venceu por 3-1 o Botafogo. O Botafogo do... o Grêmio venceu por 3-1 o Botafogo do Rio. O Botafogo de São Paulo venceu por 3-1 a Chapecoense. E o Fortaleza ficou no empate com o Burnley em 1-1, beleza? A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro é a seguinte: Santos e Flamengo, São Paulo e Ceará, CSA e Vitória, Vasco da Gama e Curitiba, Fluminense e Ponte Preta, Atlético Paranaense e Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro, Botafogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense, Fortaleza e Botafogo do Rio e Burnley contra a Chapecoense. Olha, vai ter briga, né, nessa rodada aí, né? Na 25ª rodada vai ter um jogo decisivo, né? Pro Grêmio, né? Vamos até mostrar a tabela aí, né? Então, já vamos mostrar a tabela. E aí falamos do Grêmio e Atlético Mineiro, né? Que vão se enfrentar na próxima rodada aí. Olha, o Corinthians é o líder com 72 pontos, o Flamengo é o segundo com 53 pontos, São Paulo é o terceiro com 51 pontos, o Atlético Paranaense é o quarto com 47 pontos. O CSA é o quinto com 41 pontos, o Botafogo de São Paulo é o sexto com 37 pontos, né? O CSA é o quinto com 41 pontos, o Botafogo de São Paulo é o sexto com 37 pontos, Fortaleza é o sétimo com 35 pontos, o Vitória é o oitavo com 33 pontos, o Burnley é o nono com 31 pontos e a Chapecoense é a 10ª com 31 pontos também. Aí o Atlético Goianiense é o 11º com 31 pontos, o Santos é o 12º com 28 pontos, se eu não me engano, né? O Santos é o 12º com 29 pontos, o Botafogo tem 28 pontos, é o 13º, o Ceará é o 14º com 27 pontos, a Ponte Preta é o 15º com 26 pontos, o Fluminense é o 16º com 24 pontos, o Vasco da Gama é o 17º com 19 pontos aí, tá? O Vasco é o 17º com 19 pontos. Aí vem os clubes que estão dentro da zona do rebaixamento. O Grêmio, que é o 18º com 17 pontos. O Grêmio que está se recuperando, né? Trocou de técnico, né? Está embalado o Grêmio, né? Aí em jogos importantes vem ganhando pontos. O Coritiba é o 19º com 15 pontos. E o Atlético Mineiro é o 20º com... O Atlético Mineiro, né? É o 20º com 14 pontos nesse Campeonato Brasileiro. É o novo lanterna aí da competição, né? O Grêmio que ficou na lanterna do Campeonato Brasileiro até o final do primeiro turno, né? Na verdade, sim, ficou o primeiro turno inteiro, né? O Grêmio dentro da zona de rebaixamento, né? Continua, né? No caso, mas o Grêmio ficou na lanterna, né? Na 20ª posição, o primeiro turno inteiro, né? O Grêmio ficou no primeiro turno inteiro na lanterna do Campeonato Brasileiro, no caso na 20ª posição aí. E agora trocou de posição, né? O Atlético Mineiro, né, tá nesse segundo turno, né, como lanterna aí do Campeonato Brasileiro aí. E falando rapidão aí do próximo jogo, né, entre a Grêmio e Atlético Mineiro. Se o Grêmio vencer o Atlético Mineiro, o Grêmio automaticamente tá fora da zona do rebaixamento, né? O Vasco pode acabar caindo se o Vasco perder a próxima rodada aí.
né? O Grêmio vai a 20 pontos, né? Vencendo, o Grêmio vai a 20 pontos, pode tirar o Vasco aí de dentro da... pode boiar o Vasco dentro da zona do rebaixamento. Então, pessoal, fui e é nóis aí.